Quero convidar, por favor, você ir comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, vai lá comigo, Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 16, vai comigo lá. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, e a versão que eu separei esta manhã é a Almeida Revista Atualizada ARA, mas como eu sempre digo aqui, você acompanha na versão que você tiver. Lucas 4, 16. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. 2 pontos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Diga comigo, libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Alguém pode dizer amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto que acabamos de ler, ele tem uma profundidade muito grande, porque aqui dentro do próprio texto bíblico há uma confirmação de que o livro do profeta Isaías, ele já continha muitas revelações acerca do Messias. Então significa que o livro de Isaías estava muito próximo de ser um evangelho já no Antigo Testamento, porque ele já trazia revelações acerca do Messias e de como ele cumpriria a obra do Senhor e o que ele faria por meio da cruz e da sua ressurreição. Alguém pode dizer aleluia? Agora vejam bem, a Bíblia diz então nesse texto aqui específico que Jesus encontrou dentro do livro do profeta Isaías a porção que estava escrito acerca da vinda do Espírito para a unção. E dentro desta passagem está escrito que o Espírito veio para ungir, e esta unção não seria para benefício do próprio Deus, mas para benefício do seu povo. Você lê a Bíblia e vê, Jesus jamais usou o poder de Deus para seu benefício. Ele usava o poder para benefício dos outros, ou do outro. Alguém pode dizer amém? Mas vamos lá. Mas antes de chegarmos neste ponto aqui, do texto da unção, quando você olha com carinho o Evangelho de Lucas, você vai perceber uma sucessão de fatos que culminam com este momento, e é onde eu quero começar a ministração desta palavra. Eu quero ensinar hoje a você a descobrir se há na sua vida algum nível de cativeiro. E a primeira coisa que eu quero ensinar dentro desse texto é que a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, verso 22, vai lá comigo. Vamos voltar então, como eu disse, antes de culminar neste ponto aqui, há algumas coisas acontecendo. Vou ler a partir do 21, Lucas capítulo 3, verso 21. Se você está comigo, diga reino.
a Bíblia diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Diga comigo, o céu se abriu. Verso 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me compraz. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, a primeira coisa que acontece aqui, que vai culminar com esta passagem que acabamos de ler, de Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, é que a Bíblia diz que Jesus recebe o Espírito Santo. Diga comigo, Jesus recebe o Espírito Santo. Mais uma vez, Jesus recebe o Espírito Santo. Mais uma vez, Jesus recebe o Espírito Santo. E o que acontece quando ele recebe o Espírito Santo? A voz do céu, porque lembre-se, o céu primeiro se abriu, e então o Espírito desceu, e para que os homens pudessem ver, o Espírito desce em uma forma corpórea. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Ele é Senhor, está escrito. Onde o Espírito é Senhor, aí a liberdade, aí a libertação. Amém? Então o Espírito Santo é uma pessoa, mas para que os homens pudessem vê-lo, ele desce em forma corpórea de pomba. Agora, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce, mas há uma voz que diz: este é o meu filho amado. Diga comigo, filho amado. E aqui quando você começa a perceber que Jesus, ele como autor e consumador da nossa fé, ele é a primícia de tudo que deve acontecer na nossa vida. Tudo que aconteceu com Jesus deve acontecer com a sua vida. Eu quero lhe dizer que tudo que aconteceu com Jesus deve acontecer com a sua vida. Não é minha mensagem hoje aqui, mas eu quero dar um salto aqui bíblico. Na verdade, as coisas que aconteceram com Israel se cumprem na vida de Jesus. Havia imagens da vida de Cristo no meio do povo de Israel. Porque se você lê a Bíblia e não encontra Jesus, você está lendo sua Bíblia de forma errada. Agora, quando você olha para esse ponto aqui, você lembra que a sua vida cristã começa com o Espírito Santo, porque sem ele você não nasceria de novo. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que você se torna filho de Deus quando você recebe o Espírito da adoção. Então aí está tudo perfeito. Não é que Jesus se torna filho de Deus, mas Jesus cumpre toda a sequência que deve ocorrer com os filhos de Deus. Ele recebe o Espírito e a voz diz: tu és meu filho. Então significa que enquanto você não tem o Espírito Santo, você não é filho de Deus. Você é uma criação, uma criatura de Deus, e não há como você brigar contra as Escrituras. As pessoas podem dizer o que quiser em qualquer religião, elas são livres. Elas são livres. Irmãos, a livre expressão está aí. As pessoas podem se expressar e dizer o que quiser, mas não significa que porque eu posso expressar qualquer ideia, que aquela ideia que eu estou expressando é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus diz que você só é filho se você recebe o Espírito Santo. Sem ele você não é filho de Deus. Alguém está ouvindo isso ou não? Então isso aqui é uma doutrina básica, é fundamento. É como você está dentro da escolinha aprendendo o alfabeto. Você não vai formar palavras, construir frases, construir textos, sem você aprender primeiro o alfabeto. As letras, sim ou não? E aqui é uma letra do Novo Testamento. Você precisa receber o Espírito Santo. Não precisa me responder. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo morando dentro de você? Você tem essa convicção? Certeza absoluta. Eu quero que você pare um pouquinho. Pare tudo que você estiver fazendo aí agora. Todos dentro da igreja. Todos. Pare tudo que você estiver fazendo aí agora. Tudo. Qualquer coisa. Você estiver até escrevendo. E eu quero que você pense.
Você tem convicção absoluta que o Espírito Santo mora dentro de você. Ele habita em você, porque se você não tem essa convicção, então lhe falta algo. Porque você só é filho de... Você não é filho de Deus, porque você entrou numa igreja evangélica. Você é filho de Deus e o Espírito Santo habita dentro de você. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok. Vocês estão me acompanhando? Diga aleluia. Então diga assim comigo: sem o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Ok. Mas assim, vamos então terminar com uma palavra positiva. Porque eu tenho o Espírito Santo, eu me tornei filho de Deus. Porque eu recebi o Espírito da adoção. Ok? E o Espírito da adoção, Romanos diz, ele não lhe torna escravo. Ele lhe torna livre. Amém? Ele lhe faz filho. Ok. Mas vamos lá, olha como uma sequência perfeita. A Bíblia diz, então, mais à frente, vai comigo agora. Então, essa é a primeira parte da sequência dos fatos. É o primeiro fato. Segundo, a Bíblia diz em Lucas 4, verso 1. Vai lá comigo. Lucas 4, verso 1. Todo mundo, põe os olhos no texto. Eu quero que você ponha os olhos no texto, para você ter convicção que o que você está ouvindo esta manhã é a palavra de Deus. Se você vai crer ou não, aí é particular, pessoal. Mas você tem que ter certeza que foi para a igreja no domingo, ou pela 10ª vez, pela 1000ª vez, ou a primeira vez que você entra aqui nesta igreja, mas você tem certeza que saiu da igreja dizendo, pelo menos eu posso ter a convicção, o que eu vi hoje pela manhã estava na Bíblia. Amém? A Bíblia diz assim, Jesus, quero que vocês digam o restante, cheio de quê? Ok. Por que ele foi cheio do Espírito? Porque primeiro ele o quê? Porque ele recebeu. Agora, não ache que o Espírito Santo é o frentista do posto de gasolina. Que às vezes ele pergunta assim, e aí, eu posso continuar apertando a bomba, é para completar? Já viram isso, senhorão? É como se ainda faltasse ainda um pouquinho ainda, espaço ainda, para finalizar. A Bíblia não ensina isso. Isso não é bíblico. Eu já vi os crentes falando isso. Como se você recebe hoje 40% do Espírito Santo. Amanhã agora já tem 50%. Está na metade do seu tanque. Amanhã 60%. Amanhã... E aí... Não, irmão. A Bíblia diz que você deve manter a plenitude do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado sem medida. Se ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não lhe deu uma porção, ele se deu a você. Ele passou a morar dentro de você em plenitude. O Deus que criou o universo mora dentro de você. Foi isso que uma vez eu ouvi um testemunho de um ex-satanista e disse, os crentes não têm noção de quem eles são. A gente vai fazer um monte de coisa dentro do satanismo para atrair as entidades, para poder agradá-las, mas os crentes não sabem e não têm ideia de que Deus, Todo-Poderoso, habita dentro deles. Amém. Alguém está ouvindo ou não? Então diga assim comigo. O Espírito Santo habita em plenitude. Então a Bíblia diz, o Espírito que desceu sobre Jesus em plenitude, fez dele alguém cheio. Alguém o quê? Ok. Alguém cheio. Então a primeira coisa que você precisa ter, precisa viver, é viver cheio do Espírito Santo. Você precisa habitar dentro de você, precisa tomar a sua vida. Amém? E aqui é um outro detalhe. Aqui é um outro detalhe. Se o Espírito Santo vai preencher toda a minha vida, então eu preciso viver uma vida em que eu não tenho mais necessidade de ficar preenchendo a minha vida com outras coisas. Se eu fico catando coisas para preencher minha vida, alguma coisa está errada. Se eu vivo correndo de um lado para o outro, catando coisas para preencher minha vida, você deveria avaliar a sua vida. Irmãos, se eu subo no púlpito para pregar uma mensagem, para acariciar seu coco e amaciar sua pele, eu não estou cumprindo bem o papel de um pregador do Evangelho. A palavra precisa confrontar
as ideias velhas que existem dentro de nós. Porque a começar de mim, eu também já fui do lado sombrio da força. Eu nem sempre fui do lado de cá. Eu já fui do outro lado também. E quando você vem para o lado da luz, você traz algumas ideias que você trouxe do outro lado. Sim ou não? Está aí, você foi formado. E essa palavra, ela precisa confrontar as ideias que já existem dentro de nós. Ou ideias que colocaram dentro de nós, ou ideias que nós acolhemos. Então, se eu fico correndo de um lado para o outro, tentando preencher a minha vida com alguma coisa ou com outras coisas, é porque eu não estou me sentindo pleno. Porque quando você está cheio de Deus, você não tem mais espaço para uma outra coisa. Eu falei isso, eu acho que foi quarta-feira, irmãos. É tanta mensagem que eu prego, e aí às vezes eu lembro do que eu falei, mas eu não lembro às vezes em qual culto foi que eu me falei. Mas eu acho que foi quarta-feira agora. Eu disse que existem muitas coisas interessantes na nossa cultura como nordestinos. E nós devemos valorizar isso. Sim ou não? Não existe uma cultura melhor do que outra. As culturas apenas são diferentes. Sim ou não? Sim ou não? Ok. Uma das linguagens que o nordestino usa quando quer falar de alguém que é o seu bem, o seu amor, chama ele de xodó, meu xodó. Alguém que você tem carinho, apreço, sim ou não? Irmãos, Jesus tem que ser o xodó da nossa vida. O amor da nossa vida, a paixão da nossa vida. A nossa vida precisa girar. Eu nunca vou esquecer, eu ouvi essa mensagem do Rodolfo Abrantes, que sofreu uma conversão genuína. Quem ele era, para quem ele se tornou. Rodolfo Abrantes disse, a nossa vida precisa orbitar em torno de Jesus. Então, se sua vida não orbita em torno de Jesus, você vive atrás de outros amores, e aí a canção diz assim, de todos os amores eu escolho a ti, de todos os lugares eu escolho aqui. Você tem que fazer uma escolha, irmão. E aí volto quarta-feira também, eu falei sobre isso, que a palavra decisão é a mesma raiz da palavra incisão. Porque quando você decide, você faz um corte. Você lança fora todas as outras possibilidades ou hipóteses para ficar com aquela que você escolheu. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu estou querendo sair daqui, mas não consigo, porque toda vez que eu vou tentar sair, é como se viesse uma nova, uma voz, e me desse uma nova luz do que eu devo continuar falando. Preste bem atenção. Isso aqui também quebra uma ideia que você tem, que é humanista. De quê? Sua ideia humanista é que Jesus fazia as coisas porque ele era Deus. Então, na sua humanidade, na sua ideia humanista, você reduz as coisas e diz assim, não, Jesus fazia as coisas porque ele era Deus. Então, é uma ideia de que Jesus apenas fingia ser homem. E aí a gente, como eu disse, a gente sempre tem aquela imagem hollywoodiana. Zeus desce e ele parece um ser humano, tem cabelo, tem olhos e tal, mas na verdade ele é um simulacro. Ele simula que é um homem, mas ele é Deus. Ele pode fazer o que quiser, inclusive virar águia, soltar trovão. Jesus não era essa pessoa. Jesus não fez uma simulação de que ele era um ser humano. Ele se tornou 100% homem. E tudo o que ele fez, ele não fez no poder dele, ele fez no poder do Espírito Santo. Amém? Aí a Bíblia diz, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no... Aqui está o segredo. A segunda coisa que aconteceu com Jesus, é que Jesus agora, ele recebeu o Espírito, estava cheio da plenitude. Meu irmão, a primeira coisa que aconteceu depois que Jesus recebeu o Espírito, é que ele passou a ser guiado pelo Espírito. E aí volta para Romanos 8, diz... Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses é que são realmente filhos de Deus. Se sua carne guia a sua vida, se pergunte se realmente você se tornou um filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, sua vida deve ser guiada pelo Espírito. O Espírito...
O Espírito não veio para a sua vida para ser carona. Ele veio a sua vida para ser dirigente. É Ele que tem que conduzir as coisas agora. Você passa para o banco do carona, deixa Ele dirigir sua vida. Amém? Ah, pastor, se eu falar as coisas assim, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, então não é você que manda, é Ele. Simples assim. Amém? Agora, se você quiser continuar guiando sua vida, faça. Só que uma coisa é certa, a Bíblia diz que toda inclinação para a carne gera morte. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito recebem vida. Eu prefiro vida do que morte. E Jesus ainda me diz que a vida que Ele tem para me dar é vida em ondas, vida em abundância. Significa que quando uma onda quebra, já tem uma onda. Você nunca vai ver um mar com escassez de onda. Não existe. Quando uma onda quebra, já tem uma outra onda vindo por trás. Eu recebo vida sobre vida, vida sobre vida, vida sobre... Porque Jesus não tem morte para me dar. Ele não é o autor da morte. Quando ele entrou no lugar que tinha morte, estava todo mundo vestido de preto, já chorando. Jesus disse, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. Ele não é autor da morte, ele é autor da vida. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, o Espírito guia. Ok? Ele guia, ele aponta. Quando ele guia, significa que ele não vai forçar você. Essa é a diferença. Ah, então se o Espírito Santo fosse o dirigente, então ele ia me forçar a fazer. Não. Ele não quer estar na posição de carona, de que você vai ditando as coisas e ele é que obedece você. Não, ao contrário. Ele está na posição do dirigente. Ele dirige e você o acompanha. Agora, ele dirigir não significa que ele precisa pegar no volante para dirigir você. Faz sentido para você ou não? Já fiz isso várias vezes. Mas eu estou dirigindo o carro, aí eu digo assim para a pastora, aí eu brinco com ela assim, hoje você vai ser minha copiloto, porque eu não sei esse lugar exatamente onde é. Aí eu disse, bote aí no Waze, no Google Maps, o que tiver lá de aplicativo, e você vai me dizendo para onde eu vou. É muito para eu não precisar me distrair, eu vou dirigindo. Então, naquele momento, quem está guiando ali é ela. Eu só estou apenas com o volante. Funciona da mesma forma. O Espírito Santo vai te dizendo onde você deve ir e você só vira o volante para a direção do Espírito, para onde Ele está guiando você. E se Ele não está guiando sua vida, então desculpe, você ainda é dono do seu nariz. Você entregou sua vida e botou o nariz para fora, de lado. Pare de achar que sua vida é sua. Sua vida agora é do Espírito Santo. Amém? Se é que você quer essa vida. Porque é uma decisão, diga comigo, uma decisão. Agora, se você quiser continuar indo aí atrás da poeira, vá. Agora, eu nunca vi ninguém correr atrás de poeira e não ficar sujo. Quem anda atrás de poeira vai ficar sujo. E a Bíblia diz que nenhum tipo de imundície, de sujeira, vai herdar o reino dos céus. A Bíblia diz, só aqueles que tiveram suas vestes alvejadas, embranquecidas no sangue do Cordeiro. É uma escolha. Sim ou não? Que dia é que a poeira começa? Que dia é terça-feira, quarta-feira, agora é? Ainda bem que depois que eu saí do lado da força, nem os dias mais eu lembro. Graças a Deus. Amém? E para ser sincero, nem saudade eu sinto. Diga assim comigo, ser guiado pelo Espírito. Diga comigo, ser guiado pelo Espírito. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Ok. Então diga comigo, receber o Espírito, ser guiado pelo Espírito. Está na sequência aqui? Ok. Então, tudo isso comprova que o que aconteceu com Jesus deve acontecer conosco. Receber o Espírito e depois ser guiado pelo Espírito. Romanos diz, todos que são guiados pelo Espírito, Romanos 8. Esses são, de fato, os filhos de Deus. Quantos podem dizer aleluia? Ok,
Terceiro fato, antes de culminar com o texto que acabamos de ler, pode ter certeza que nós não estamos perdidos. É uma sequência aqui muito inteligente do texto. A Bíblia diz em Lucas 4:14, coloca aqui para mim. Engraçado que os crentes invertem isso, eles querem chegar aqui primeiro, mas perceba, não é o primeiro. A Bíblia diz, então, consequência, conclusão daqui, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Alguém pode dizer aleluia? Receba que o poder não veio primeiro. Não veio. A Bíblia diz, ele recebeu o Espírito que desceu sobre ele em forma corpórea. E a Bíblia diz, a voz do céu diz, este é meu filho amado. Você só é filho se recebe o Espírito. E não recebe ele em parcialidade, parcial, em medida. Você recebe a plenitude. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Aí a Bíblia diz que agora o Espírito morando em Jesus, em plenitude, esse Espírito guia Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Não é minha mensagem hoje, mas a Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus para o deserto. O problema não é você estar no deserto, o problema é você estar no deserto sozinho. Esse sempre será o problema. Irmão, se você estiver em um jardim e estiver só, quem sabe você está no jardim falando com a serpente. Mas às vezes você está no meio do deserto, mas não tem problema, porque o Senhor está com você. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia declara que quando Jesus tem o Espírito em plenitude, ele está cheio, ele é guiado. E a Bíblia diz que agora Jesus não é só guiado pelo Espírito, Jesus é capacitado pelo Espírito para realizar a obra do seu Pai. Amém? Então diz comigo, ele recebeu o Espírito, ele foi guiado pelo Espírito e ele foi capacitado pelo Espírito. Então tudo que Jesus fez, ele não fez porque ele era Deus, ele fez porque ele tinha Deus morando dentro dele. Não estou dizendo que Jesus não era Deus, por favor. Às vezes a gente precisa desenhar e explicar o desenho. Jesus era Deus feito homem. Então, se ele se fez homem, ele abriu mão do seu poder, da sua glória. A Bíblia diz, ele abriu mão para assumir a forma de servo. Então, se não era como fosse uma simulação, não era real, ele abriu mão. Por isso ele pôde sangrar, irmãos. Eu já contei isso para vocês aqui, como eu cresci assistindo o filme, não tem como, eu vou pregando as referências que eu tenho dos filmes que eu assisti. Se você assistiu aquele filme com Christopher Reeve, o segundo filme dele, o Superman 2, há uma parte do filme em que ele, para ficar com a Lois Lane, ele abre mão dos poderes dele. E quando ele abre mão dos poderes dele, ele é golpeado por um cara numa lanchonete. E quando ele cai, ele coloca a mão no rosto e ele vê sangue. E ele diz, meu sangue. Ele nunca tinha visto o sangue dele. Porque na ficção, ele não sangra. Ele nunca tinha visto o sangue dele. Irmãos, Jesus sangrou porque ele se fez homem. E ele se fez homem por causa de mim e de você. Ele sangrou, e a Bíblia diz, até o último reservatório de sangue, que era o seu coração, foi perfurado por uma lança. Não ficou sangue no corpo de Jesus, ele derramou todo o sangue dele. Porque ele não simulava ser um homem, ele se tornou homem. Então tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo. Alguém pode dizer aleluia? A pergunta é, o que é que você está fazendo pelo poder do Espírito Santo? O que que você está fazendo pelo poder? Quais são as obras que você está realizando na terra pelo poder do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus e o capacitou com poder. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok. Vamos lá então.
Diga mais uma vez, Jesus é capacitado pelo Espírito Santo. Ok, a capacitação pelo poder do Espírito Santo é chamado de unção. É chamado de quê? E aí agora você consegue associar. Por isso a Bíblia diz que quando ele lê o livro do profeta Isaías, diz, o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Jesus não está dizendo eu fui ungido com óleo, com azeite. Ele diz eu fui ungido com o Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? O que desceu sobre a cabeça de Jesus não foi azeite, não foi óleo. O que desceu sobre a cabeça de Jesus foi o próprio Espírito Santo. Então essa capacitação que ele recebeu é a unção. É o quê? A unção. Pergunta esta manhã, para a gente continuar, é: você é uma pessoa ungida por Deus? Há unção em você? Porque você tem que ter unção. Porque eu disse que tudo que aconteceu com Jesus deve acontecer conosco. Porque se você é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, você é um imitador dele. Jesus foi batizado nas águas, então eu devo me batizar nas águas. Sim ou não? Jesus ia para o templo? Sim ou não? Jesus lia a Bíblia, acabamos de ver. Jesus lia a Bíblia? Jesus orava? Então eu devo fazer essas coisas. Jesus jejuava? Então eu devo fazer essas coisas. Jesus tinha poder de Deus na vida dele? Então deve haver poder de Deus na sua vida também. Havia poder de Deus na vida de Jesus por meio do Espírito Santo. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então a primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês está lá em Atos 10, 38. Aqui é a virada de chave para a mensagem. Então, todos esses fatos que eu acabei de ler para vocês, aí a gente acompanhou aqui fato a fato, é para chegar aqui no coração da mensagem, que é exatamente a unção que Jesus recebeu. Aqui é o coração da mensagem. Olha o que a Bíblia diz em Atos 10, 38. Você está comigo? Diga glória a Deus. Você está comigo? Diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha como é perfeito a Bíblia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus. Então aqui tem mais uma prova da Trindade. Sim ou não? Deus, Pai, ungiu Jesus com o Espírito Santo. Também faz parte da nossa fé cristã. Eu creio que só existe um Deus, mas esse Deus, ele é triuno. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Como explicar isso? Você não explica. Ninguém pode explicar. Não há uma explicação. É uma aceitação por meio da fé. Porque a nossa mente humana, natural, não consegue entender como é que eu tenho, do exemplo, 3 pedras de brita, eu digo que eu tenho uma. Não faz sentido. É a mesma coisa que sua mente querer entender que Deus é eterno porque ele não morre. Isso é uma ideia idiota. Deus não é eterno porque ele não morre. Deus é eterno porque ele nunca foi criado. Não tem ponta nos dois lados. Se você contar Deus para lá, não existe uma ponta de nascimento, de surgimento, e para lá não vai ter jamais uma ponta de finalização, de final para ele. Isso é eternidade. É onde o tempo não é contado. Deus não é imortal. Deus é eterno. São duas coisas diferentes. Está fazendo sentido para você ou não? Diga comigo, Deus é eterno. Mas ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. Ok, aí a Bíblia diz, ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Percebam que foi em Nazaré que essas coisas aconteceram. Aí a Bíblia diz, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos, meu Deus. Espero que Mel Gibson capte esse versículo. Está preparando aí a Paixão, parte 2. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Uau. Percebam? Quando você volta, vamos aqui para o texto principal, e aqui a gente está no coração já da mensagem. Quando você volta aqui ao texto principal de Lucas capítulo 4,
verso 18, diz assim, vá lá comigo, por favor. Vamos fazer agora a associação aqui das coisas. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Combina com aqui ou não? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos, da vista aos cegos, e para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos. Então, dentre muitas coisas que Jesus veio fazer na obra do seu Pai, a Bíblia descreve no livro do profeta Isaías, e aqui no livro de Atos, que acabamos de ler, que uma das coisas que Jesus veio fazer foi libertar os cativos. Então diga comigo, Jesus veio libertar os cativos. Mais uma vez, Jesus veio libertar os cativos. Jesus veio libertar os cativos. Então, se você gosta de anotar, então Jesus foi ungido para libertar os cativos. Jesus foi ungido, dentre muitas coisas, mas aplicando aqui somente essa parte do texto, Jesus foi ungido para libertar os cativos. Jesus foi ungido para libertar os cativos. Havia unção, havia capacitação, poder do Espírito para fazer isso. Onde havia um cativo, era alguém que fazia parte da missão e do chamado de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Vamos lá então. Segunda ideia aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 2, aliás não, perdão, eu pulei aqui. Vai primeiro comigo em Lucas 13, de 11 a 13. Nara, ok. Vocês estão me acompanhando, diga amém. Ok, então, você anotou o ponto 1. Jesus veio para libertar o quê? Foi ungido para libertar os cativos. Ok, vamos agora para Lucas 13, 11, diz. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Continua. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua o quê? Olha a palavra que ele usa, livre. Ela está o quê? Ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade oprimidos. Ok. Ele diz, você está livre da sua o quê? Enfermidade. Ele fala, da enfermidade. Continua. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus disse, você está livre da sua enfermidade. E após ele dizer, imediatamente ele coloca a mão, então a mulher se endireita. E ela passa a dar glória a Deus. Ixi, cadê os crentes? E ela passa a dar glória a Deus. Ok. Continua, verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. A mulher frequentou essa igreja a vida toda e nunca foi curada. Por que será? Por que será? Porque o que faz diferença dentro de uma igreja é a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de uma igreja, pode botar o nome que quiser aí fora. Até igreja do Espírito Santo. E não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença dentro da igreja é o Espírito Santo estar presente. Aí a Bíblia diz assim. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Verso 16. Por que motivo não se devia livrar deste o quê? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Meu Deus. É perfeito demais a palavra do Senhor. O Senhor disse, esta mulher é filha de Abraão.
mas ainda sendo filha de Abraão, ela está dentro de um cativeiro. E o diabo a mantém presa, a manteve presa por quantos anos? E se não fosse Jesus, teria tido mais de 18 anos de prisão. Então você já entendeu para onde o Espírito Santo está nos levando? A pergunta é, por quantos anos ainda você vai viver de cativeiro? Não é onde eu quero desenvolver mais isso aqui, mas engraçado que eu fui pesquisar as expressões utilizadas para cativeiro, aqui onde foram traduzidas por cativeiro nas passagens bíblicas, e há duas ideias interessantes aqui. Uma das ideias de cativeiro no original em grego é usado duas palavras. Uma delas é acme e a outra módulos. Acme ou arque significa flecha ou lança, mais especificamente lança. E a outra expressão traz a ideia de presa, de uma caça. Então significa que no original a ideia de cativeiro é alguém que foi preso ou é mantido preso porque a outra pessoa está armada. Ela tem uma arma contra a outra pessoa. Está fazendo sentido ou não? No caso aqui na ideia, no original em grego, uma lança. E uma outra ideia de cativeiro dentro das passagens bíblicas, no original, traz a ideia de que nessa passagem, quem está cativo é sempre uma presa viva. Porque se ele quer manter controle, então ela tem que estar o quê? Viva. Apesar de ter uma lança, não é aquela ideia de que eu matei e levei a caça morta. Não. Eu estou com uma lança, mantendo a presa sobre o meu controle. Está fazendo sentido para você ou não? Outra ideia de cativeiro é laço, amarra. Por isso Jesus disse, hipócritas, se o seu boi, o seu jumento estiver amarrado, estiver com um laço, você não desprende ele, como também eu não iria desprender essa mulher que estava atada, amarrada. Isso também no original em grego é a ideia de cativeiro. Você constrói uma imagem aqui? Alguém que está amarrado, atado, e que alguém tem uma arma que usa para manter sobre ele um controle. Um quê? Controle. E esse é o segundo ponto. O diabo utiliza as maldições para manter as pessoas em cativeiro. Esse é o segundo ponto. Então, ponto 1 é, Jesus foi ungido para libertar as pessoas cativas. O ponto 2 é esse. O diabo utiliza as maldições para manter as pessoas em cativeiro ou cativas. Pois que Jesus disse, essa mulher está enferma. Enfermidade é uma maldição. É uma o quê? Ou vocês têm dúvida disso? Quantos aqui acordam de manhã, Jesus, me dá uma doença que é uma bênção para mim? Porque eu já vi pregadores dizer que Deus dá doença para te ensinar uma coisa. Não. Você fica doente porque você está neste mundo. No mundo decaído, você vive este mundo. Mas eu tenho 3 filhos, eu jamais peguei o dedo do meu filho, nenhum dos 3 enfiei na tomada para ele tomar um choque e dizer, vou botar seu dedo na tomada para lhe ensinar uma lição. Você acha mesmo que Deus pode lhe dar uma coisa que ele não tem? Eu só quero fazer te lembrar da mulher de fluxo de sangue. A mulher não pegou nem na pele de Jesus, pegou no tecido. E a Bíblia diz que dele saiu poder. Não saiu morte, saiu vida, ela ficou imediatamente curada. Se fosse pensar da ideia do ponto de vista cerimonial, foi ela que passou maldição para Jesus, do ponto de vista cerimonial, porque ele era um rabino, ela era uma mulher com fluxo de sangue constante, ela era como se ela estivesse o tempo todo menstruada, ela era impura cerimonialmente, ela não podia tocar em Jesus, por isso que ela não contou a ninguém, ela passou por meio da multidão calada.
Está claro isso ou não? Então, ela poderia ter passado, entre aspas, a maldição dela para Jesus, a imundície dela para Jesus, mas isso não acontece, porque a Bíblia diz que ela tocou com fé, e quando ela tocou com fé em Jesus, o poder de Jesus foi para ela, e o poder de Jesus é a vida, e não a morte. Ela não ficou mais doente, ela ficou totalmente curada. Jesus jamais vai lhe transmitir morte, somente vida. Alguém pode dizer aleluia? Agora, o seu adversário é o contrário. Ele joga no outro time. Ele joga do outro lado. Ele tem uma outra proposta. E é por isso que eu acho estranho os crentes ficar brincando de ser crente. Cuidado. O seu adversário, ele joga no outro time e ele tem uma outra proposta para você. Se Jesus veio para libertar os cativos, o diabo veio para manter as pessoas cativas. E não importa se você é crente. O trabalho do diabo é manter, mesmo você crente, dentro de um cativeiro. Porque a Bíblia diz que aquela mulher era filha de... E não mudou nada ela ser filha de Abraão. E se você quiser aplicar, é uma aplicação. Aquela mulher frequentava a igreja, porque a Bíblia diz que ela frequentava a sinagoga. Sim ou não? E o que adiantou isso? Nada. Por quanto tempo ela foi cativa? 18 anos. 18 anos o diabo a manteve em cativeiro e ele usou uma maldição que é a enfermidade. Irmãos, se você ler o livro de Deuteronômio, há muitas maldições descritas ali. Sim ou não? A Bíblia diz, se vocês não obedecerem à minha voz e atentamente atentarem aos meus mandamentos, às minhas leis, aos meus estatutos, essas maldições virão sobre ti. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito serás o ventre, maldito será as crias do seu gado, maldito será a sua sementeira. Sim ou não? Tudo isso é maldição. E se você acha que isso não existe, então porque a Bíblia diz em Gálatas que Jesus veio para assumir a maldição em nosso lugar. Então você está dizendo que Jesus é maluco? É louco? Não, se a maldição não existe, a Bíblia não diz que ele receberia as maldições sobre ele. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então as maldições são reais. E o diabo utiliza das maldições para manter as pessoas o quê? Cativas. Então, para a gente continuar, diga mais uma vez, o diabo utiliza as maldições para manter as pessoas em cativeiro. Só para você pensar, você já conheceu famílias em que o avô era alcoólatra e o filho não era? Aí o filho casa, passa por um divórcio e depois do divórcio ele passa a beber. Ou após a morte de alguém, ele passa a beber. Tempos depois, o neto, que é filho desse daqui, começa a se sentir atraído por bebida. E ele não sabe nem como e por que ele é tão atraído por bebida, mas ele começa bem cedinho a beber e ele não consegue nem construir nada na vida. Esse aqui construiu, quem sabe, uma vida, mas era uma vida toda bagunçada por causa da bebida. Esse aqui tinha uma vida até, mas ele interrompe a vida dele aqui, começa a usar a bebida, e esse aqui já no começo da vida, ele não constrói nem nada. Às vezes você vai ver ele andando aí na rua sem nada, mas ele já é a terceira geração de pessoa alcoolizada, viciada em álcool. Isso veio de onde? Veio de onde? Veio de um cativeiro. Veio de quê? Um cativeiro. No caso aqui, se eu for aplicar, o álcool é a lança que o diabo utiliza para manter a pessoa o quê? Sob o seu controle. A pessoa diz, no dia que eu quiser parar, eu paro. Ela para? Não para. Porque ela não é livre, ela é o quê? Cativa. Vocês entendem por que as pessoas não conseguem se libertar? Porque elas não... Irmãos, você não consegue se libertar porque você é cativo. Vou
dizer novamente. Quando Jesus veio a este mundo, as pessoas estavam em cativeiro. Faziam 400 anos que não se levantava um profeta. É por isso que quando você lê a Bíblia, você fica assustado da quantidade de gente que aparecia para Jesus. Leproso, endemoniado, com problemas, cegos, paralíticos. Mas era gente demais. Por que as coisas não aconteciam mais no meio de Israel? Porque não havia um representante de Deus ali. 400 anos de silêncio. Aí de repente alguém diz assim, tem um homem que é diferente de todos os outros. Este homem por onde passa, até a sombra dele cura. Sim ou não? Aí a Bíblia diz, traziam multidões de cegos, aleijados, surdos, multidão de demoniados. E a Bíblia diz, e ele curava. Por que ele curava a todos? Porque ele veio para isso. Ele veio para libertar os cativos. Mas quem mantinha essas pessoas em cativeiro? O próprio Jesus disse. Por favor, gente. Você acha que Jesus é louco? Nem sabia o que estava dizendo. Então diga comigo, as pessoas não estão cativas por causa de substâncias. Estão cativas por causa do Espírito. Não por causa da substância. A substância é o que ele utiliza. Mas a pessoa está cativa no seu interior espiritual. É espiritual, irmão. Quantos têm ouvidos para ouvir? Ouça. Ok. Deixa eu continuar aqui, antes de eu avançar nos pontos. Se nós pudéssemos ter os nossos olhos espirituais abertos, a gente veria a quantidade de pessoas algemadas que vivem em nossa volta. Mas muitas. A nova ideia agora do diabo é prender as pessoas em jogos. Sim ou não? Aí você diz assim, por que as pessoas ficam presas a jogos? Por única situação que Jesus disse. O que concorre no coração do homem não é um ídolo de pau e pedra. O que concorre no coração do homem é mamon. As pessoas ficam presas em jogos porque no fundo, o que está ali é a avareza. Pessoas que não são avarentas, elas não entram em jogos. Todo mundo que corre para jogo, irmão, pode dizer o quê? Não, é que eu gosto da adrenalina. Conta a história que for. Na verdade, a pessoa entra em jogos por causa do dinheiro. E ali, o espírito é o espírito da avareza. E aí, a mesma história do álcool. Você vai ver histórias em que o avô perdeu coisas por causa de jogos, depois o filho, um tempo depois, perde coisas por causa de jogos, e o neto está indo para o mesmo lugar. Porque existe uma maldição. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Vamos lá. E uma maldição, vocês já viram aí, pode perdurar por quanto tempo? Pode perdurar por quanto tempo? Por muitos anos, irmão. Muitos anos. Pode perdurar a maldição ali por muitos anos, ó. Anos e anos. Na verdade, existem famílias. Vocês sabiam que não existem descendentes de Herodes? Há famílias que elas entram num curso de maldição, que a maldição destrói a próxima geração e ela passa a nem existir mais. Interrompe ali. Porque escute, a Bíblia diz que quando o Senhor se revelou, ele disse assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que faz bondade até 1000 gerações àqueles que me amam, aqueles que têm aliança comigo. Sim ou não? Sim ou não? Então Deus é um Deus de geração. O diabo trabalha inverso. O diabo trabalha para destruir a próxima geração. E ele usa as maldições. O diabo não criou as maldições existem por causa do pecado. Quando o homem caiu, as maldições entraram. E eu já expliquei isso para vocês. De forma simples, o que são as maldições? A maldição é
a antecipação da morte. Quando o homem pecou, Deus disse, a sentença do homem é a morte. Se toda alma que pecar, esta é o quê? Toda maldição existe para matar. Sim ou não? Se entra uma maldição de ruína numa empresa, o que vai acontecer com aquela empresa, que é um organismo? Ele vai falir o que para a empresa? Morrer. Toda maldição é uma antecipação, um prenúncio de morte. É como se fosse um caminho para que a morte se instale, porque a morte é a sentença. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos libertar de todo cativeiro. Alguém pode dizer aleluia? Vamos continuar. Terceiro ponto. Vocês estão entendendo a mensagem até aqui? Diga amém. Ok, terceiro ponto. Para o terceiro ponto, vamos ler um texto aqui, interessantíssimo. 2 Timóteo 2, 26. Coloca aqui para mim no Ara Almeida. 2 Timóteo 2, 26. Capítulo 2, verso 26. Quando o senhor me acompanha, diga aleluia. A Bíblia diz assim, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Aí a palavra laço aparece. Amarra, atadura. Laços do diabo, tendo sido feito o quê? Cativos por quem? Por Deus? Foi Deus que fez as pessoas cativas? Não, feitos cativos por quem? O diabo pôs laços nele, fez eles cativos. Agora, aqui está o objetivo. Por que que o diabo põe um laço em alguém? Como eu já disse, as ideias na Bíblia sobre cativeiro. Todo cativo é uma presa viva. Está sendo mantida ali, sob força, sob pressão. Aí a Bíblia diz. Foram sido feitos cativos por ele para o quê? Eu quero ouvir a igreja para o quê? Eu quero ouvir a igreja toda. Porque você pode negar qualquer coisa, menos a verdade da palavra. Você pode até sair daqui hoje e dizer, eu vou continuar fazendo a minha vontade e não a de Deus. Você pode, você é livre. O que você não pode é dizer que vai fazer a sua vontade sem entender que existe uma outra pessoa por detrás, que ele é que está fazendo a vontade dele. A Bíblia diz, qual é o objetivo do diabo? Por que que ele põe laço? A Bíblia diz, quando ele põe laço, então a pessoa agora está sendo mantida o quê? Cativa. Porque eu disse, a pessoa é cativa. As duas ideias no grego, é alguém cativo, porque existe uma lança mantendo aquela presa sob seu controle, ou o laço amarra, a ideia é a mesma. Por que que ele mantém pessoas cativas? A Bíblia diz, para que elas possam cumprir a sua o quê? Vontade. Agora imagine a cara das pessoas se vocês dissessem para ela assim, você sabe de quem vontade você está fazendo? Você está fazendo a vontade da... Eu? A vontade do diabo? Misericórdia, eu jamais. Eu tenho um Deus aqui no meu coração. Jamais faria a vontade do diabo. Você acabou de estar dizendo que ele consegue, quando ele mantém as pessoas o quê? Cativas. Quando ela mantém as pessoas cativas, elas estão cumprindo a sua o quê? A sua vontade. Vamos parar um pouco. Às vezes a gente corre com a mensagem e não dá aquele tempinho para a gente refletir no que a gente está ouvindo. Se você chamar qualquer pessoa e disser para ela assim, você está cumprindo a vontade do diabo, ela vai dizer, eu não. Só que a Bíblia diz que quando uma pessoa é mantida em cativeiro, ela está cumprindo a vontade de quem? Do diabo. E a vontade de Deus não é que você seja cativo. A vontade de Deus é que você seja livre. Por isso ele enviou Jesus e ungiu Jesus para quebrar todo o cativeiro. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Então, esse é o terceiro ponto. Dentro do cativeiro, as pessoas estão sob seu controle. Eu sob o controle do diabo, como vocês quiserem. Dentro do cativeiro, as pessoas estão sob o controle do diabo, estão sob seu controle.
Ok, esse é o terceiro ponto, a terceira ideia aqui que estamos desenvolvendo. Está claro até aqui? Diga aleluia. Ok, vamos caminhando agora aqui para o final. Então, recapitulando, Jesus foi ungido para libertar os cativos. Segundo ponto, o diabo usa as maldições ou utiliza as maldições para manter as pessoas em cativeiro. Ponto 3. As pessoas que estão em cativeiro estão sob o seu controle. Está claro isso ou não? Vai fazer o que ele deseja, já está fazendo o que ele deseja. Está sendo controlado, porque essa é a ideia de cativeiro. O cativeiro é uma presa viva, que está sob o controle, está amarrado, está atado, está sendo conduzido. Você acha que está fazendo a sua vontade, mas está fazendo a vontade do diabo. Você sabia quem foi a pessoa que mais falou do diabo na Bíblia? Quem mais falou do diabo na Bíblia foi Jesus. E o próprio Jesus disse, olha, o diabo não está passeando aí nas nuvens não. Ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como raio. Significa que o diabo está agindo na terra. Está agindo aonde? Na terra. E o objetivo do diabo não é pôr as pessoas em liberdade, é pôr as pessoas em quê? É pôr as pessoas em quê? Cativeiro. Agora olha como é engraçado aqui. Deixa eu só dar uma ilustração aqui. Vamos ver essa ilustração aqui. Uma pessoa chega para outra e diz assim, rapaz, pega aqui esse baseado. Não, eu não fui educado assim não, na minha casa nem ninguém fumava. Tu mais pegar um cigarro de baseado. Aí, o cara diz assim, pô rapaz, você não é livre para decidir não? Você não pode tomar uma decisão por você mesmo. Alguém lhe disse para você não fumar e você segue essa pessoa? Você não é livre não? Olha a inversão do negócio. Você não é livre não para decidir agora que você pode dar uma tragadinha? Aí o cara pensa, realmente eu sou livre. Olha para um lado da ponta, o que vai dizer para mim que eu não posso fumar? Posso fumar. Aí o cara vai lá e fuma. No dia que ele começa a fumar, o que vai acontecer com ele? Você não precisa ser especialista. Você não precisa ser do Proerd. Você precisa ser do Proerd para saber. O que vai acontecer com essa pessoa depois de algum tempo ela fumando? Ela vai ficar o quê? Ok. Ela viciada agora, ela é livre ou ela é presa? Depois o povo diz que a gente que é crente é que é cabeção. Nós não somos os cabeções. Nós somos as pessoas mais inteligentes da terra. Porque a gente não procura coisas para a gente ficar preso. A gente procura Jesus para ser livre. Alguém pode dizer aleluia? Propondo liberdade, o diabo põe as pessoas em quê? O diabo disse, você não é livre não? Meu irmão, como diz o apóstolo Paulo, eu prefiro ser escravo de Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Ok. Isaías 49, 9, NVT. Põe aqui para mim, por favor, a equipe da mídia. Isaías 49, 9. Você está comigo? Diga aleluia. Olha que tremendo. Isaías 49, 9 diz na NVT. Olha esse texto. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Agora, olha que lindo. Depois que ele fizer isso, ele diz, serão minhas ovelhas, e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram o quê? Que antes eram de maldição, de esterilidade. A Bíblia diz que Deus mesmo está fazendo essa declaração. Eu estou dizendo a todos os prisioneiros, sejam livres, saiam. Alguém pode dizer aleluia? Então, preste bem atenção. Vai comigo em Isaías 61, verso 1, tradução brasileira. Não sei se vocês vão ter essa tradução aí. Tradução brasileira. Isaías 61, 1. Mas pode botar na tradução que vocês tiverem. A Bíblia diz assim, vou ler nessa versão. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu
para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me para sarar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos que estão encarcerados. Alguém pode dizer aleluia? Então ouça o que eu vou lhe dizer. Jesus não somente diz, fala, apregoa, anuncia, proclama, você está livre. Jesus é o mesmo que depois ele abre a prisão e joga a chave fora. Ele não somente diz, seja livre, ele te faz livre. Ele anuncia primeiro, foi o que ele fez com a mulher. Ele diz, mulher, seja livre da sua enfermidade. Depois pôs as mãos nela, ele abriu o cativeiro, abriu o cárcere. Esse é Jesus. Ele não diz para o alcoólatra, pare de beber. Ele diz, eu liberto você. Ele não diz ao viciado, pare com esse uso dessa droga. Ele diz, não, eu ponho você em liberdade. Agora o que você deve fazer? Mantenha-se na liberdade com que Cristo te libertou. Mantenha-se livre, não volte atrás. O problema das pessoas é falta de constância. Não é que Jesus ficou fraco, ele não liberta as pessoas. Não. Jesus pode libertar a pessoa de qualquer coisa. Agora a questão é que tem pessoas que voltam à prática da vida velha. E aí são cativas o quê? De novo. O diabo vai perder a oportunidade. E outra coisa, não é a minha mensagem hoje aqui, mas um princípio espiritual é que se alguém abandona uma prática velha e volta para ela, quando ele volta, ele será muito vezes mais cativo do que era antes, porque o diabo não vai perder a oportunidade daquela pessoa novamente se arrepender e voltar atrás. Pessoas que se desviam do evangelho são piores do que pessoas que nunca foram crentes. Elas têm muito mais cativeiro na vida delas, porque voltaram à prática antiga. E o diabo não vai perder a oportunidade de encarcerar ela por todos os lados. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Deus está falando hoje com você? Diga amém. Ok, então esse é o quarto ponto. Jesus não só proclama a sua liberdade, ele também abre a sua prisão. Amém? Vocês estão vendo que Jesus e o diabo estão em lados opostos? Sim ou não? Eles têm propostas diferentes, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Diferente de time de futebol que tem dezenas, centenas, milhares de times, aqui só existem dois. Ou é o reino da luz, ou o império das trevas. Ou é céu ou inferno, é Deus ou o diabo. Você escolhe a quem você vai fazer a sua vontade. Se você hoje veio pela manhã na igreja, e quem sabe você entrou aqui pela primeira vez, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mensagem não é para a sua morte. Essa mensagem é para a sua vida. Você pode hoje escolher, decidir em qual time você vai fazer parte. E eu já lhe dou a dica. Entre no time que já venceu. Não é o time que vai vencer. É o time que já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O placar está sempre a nosso favor. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Posso continuar? Posso continuar mesmo? Ok. Aqui vem um divisor de águas. E aqui eu fecho a nossa mensagem desta manhã. Deus está falando com você? Diga amém. Ok. Por incrível que pareça, toda essa mensagem que o Senhor me entregou, ela não nasceu dessa passagem de Lucas que lemos. Ela se desenvolveu nela. Mas a mensagem nasceu a partir desse versículo. E eu quero trazer uma verdade poderosa aqui. Vai comigo em João 8, 26. É um texto conhecido. Na Ara, João 8, 36. João 8, 36, na Almeida, 36. Por favor. Ok. Vocês estão comigo? Diga amém. Vamos lá. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Toda a mensagem nasceu desse texto aqui. Eu fiquei meditando. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Então vamos lá então. Vamos construir aqui a imagem. A palavra vai pintando quadros para a gente. Da realidade da vida. A pessoa que está em cativeiro, ela é uma presa viva. Porque o diabo quer manter o quê? Controle. Então a ideia no grego é como alguém que tivesse uma lança e ele captura aquela pessoa. Ele a mantém como uma presa. Outra ideia do grego, vocês já viram ali também, é como um laço, uma amarra. Está claro isso ou não? E a Bíblia diz, o diabo mantém as pessoas em laço para que elas, sendo cativas, estejam sob seu controle, façam a sua vontade. Ok. Então, de repente, vem Jesus. E ele vem com uma outra proposta. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguém pode dizer glória a Deus por Jesus ter vindo? Você já imaginou que se Jesus não tivesse vindo, só haveria um time jogando o tempo todo? Já parou para pensar nisso? Se Jesus não tivesse vindo, o único time que estaria jogando agora era do diabo, mantendo as pessoas o quê? Ainda bem que o Reino Futebol Clube foi feito. E Deus diz assim, eu vou mandar o meu melhor jogador, o meu melhor artilheiro. E quando ele for para lá, ele não vai disputar com o diabo. Quando ele for para lá, o diabo não vai nem resistir a ele. Porque onde havia a escuridão da morte, brilhou uma grande luz. Jesus vem, luz. Onde ele chega, os demônios dizem, o que você está fazendo aqui? Vem de nos atormentar antes da hora. Não está na hora não, ainda não chegou o dia do juízo. Os demônios gritavam, sim ou não? Pessoas endemoniadas caiu diante dele, sim ou não? No dia que ele ia ser preso, os soldados estavam ali, os soldados do templo, e perguntaram, quem é Jesus de Nazaré? Ele disse, sou eu. Todos caíram. Porque ele disse, eu sou. Alguém pode dizer glória a Jesus? Irmão, não é uma competição entre Deus e o diabo. Jesus não ficou brigando com o diabo, né? Jesus chegou e acendeu a luz. O que aconteceu com as trevas? Não é uma briga, não, irmão. Não é uma briga. Não é. Deus e o diabo não é uma briga. Não é. É uma escolha. Quando um reino entra, o outro se dissipa. Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Jesus veio estabelecer o reino, sim ou não? E ele começou a fazer, a Bíblia diz, ele começou a ir por toda parte fazendo o quê? Fazendo bem. Diga comigo, fazendo bem. Aí de repente, a Bíblia diz, você está me acompanhando ou não? Que Jesus começou a encontrar pessoas cativas e ele começou a libertar as pessoas. E sabe o que é mais interessante? É que quando ele terminava de libertar as pessoas, ele dizia assim, fica livre do teu mal. O que significa? Que Jesus não tinha na mente dele que a pessoa queria voltar para o cativeiro depois. É ficar livre para sempre. Por isso que Jesus, quando ele salva você, ele põe você dentro do reino dele, ele põe você dentro de uma igreja, ele põe você dentro de uma comunidade, para você não viver a vida que você levava antes, você viveu uma nova vida. Criar novas conexões, novas amizades, novas pessoas à sua volta, novas conversas. Amém? Então escute, preste bem atenção aqui. Jesus ele vem, ele diz, seja livre, ele abre a prisão, põe a pessoa para fora e põe essa pessoa em uma nova vida. Essa nova vida é a vida de filho de Deus, de filha de Deus, é a nova vida dentro do reino, para nunca mais ela voltar a ser cativa. Para nunca mais ela voltar a ser prisioneira. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Esse texto aqui, quando ele diz, verdadeiramente sereis livres, o texto está dizendo, a ideia aqui do texto é, essa é a única liberdade. Talvez você nunca parou para pensar por esse ângulo, ou por esse prisma. A Bíblia não está dizendo que Jesus é a melhor libertação que existe. Ele é a única. Fora de Jesus, todos são prisioneiros. Vou repetir. Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. E é uma verdade absoluta.
Fora de Jesus, todas as pessoas, ricas, milionárias, bilionárias. Eu não sei se vocês viram a matéria que saiu agora, que o Cristiano Ronaldo vai renovar o contrato dele, será de 200 milhões de euros. E 5% do clube. Os caras fizeram um cálculo, ele vai ganhar cerca de 30 euros por segundo. Em torno de 4 milhões por semana. Ele garantiu que as próximas gerações dele nem trabalhem mais. Aí, eu sempre pergunto quando eu vejo isso, se você acha que ele tem dinheiro, pense em quem consegue pagar isso para ele. Mas, meu irmão, nesse mundo inteiro, não importa o que a pessoa tenha, se ela não tem Jesus, ela está cativa. Porque o que Jesus disse aqui é que ele é a única libertação. Fora dele, todas as outras coisas são prisões. Por isso ele diz, eu sou a porta. Se alguém passar por mim, achará pastagens, pastos verdejantes. É o que o texto disse. Eu libertarei e elas se tornarão minhas ovelhas e eu as levarei para pastos verdes. É uma outra vida. O diabo mantém as pessoas na escassez. Deus quer manter as pessoas na sua abundância. Para elas não sentirem falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim mais uma vez. Jesus não é a melhor libertação. Ele é a única. Livre só em Jesus. Mais uma vez, livre só em Jesus. Agora, você vai acreditar nisso ou não? Depende de você. Meu papel aqui não é fazer você crer. Meu papel aqui é pregar a palavra de Deus. Se você vai crer ou não na palavra, é uma decisão sua. Mas eu posso lhe garantir uma coisa. Se há algo que você pode pôr a sua fé, é na palavra de Deus. Amém? Quantos receberam essa palavra hoje? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus.